A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, que beleza. Nossa, eu tô alto hoje, hein? Vou ficar mais baixadinho aqui, tá? Oi, tô aqui. É que a câmera foi regulada por espoleta, que tem 2 metros de altura. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Ontem veio a nossa Lia Cordone aqui, né? Grande cantora, psicóloga, falou de acupuntura e ela falou que tava com saudade do Homem do Coco lá, Zé Balaio. Hoje o Homem do Coco está aí, Zé Balaio. Boa tarde, a bancada Zezé. Boa tarde, José Carlos Baroni Garcia. Vamos ver quem vai ser primeiro aí. Zé Balaio ou Zé Fernando? Boa tarde. Boa tarde. Opa. Mas tá tudo certo agora sim. Boa tarde. Não, ontem realmente o horário que ela falou do coco, além do frio, tá no ar o programa, tá no ar. Além do horário, tava frio para Chuchu, né? Hoje o clima já esquentou um pouquinho, então o coco tá lá. O coco. E tá vendendo. Que beleza, o coco tá lá. O cara já tinha ido embora. Não, mas agora ele sabe que a gente tá mostrando. Zé também Fernando tem isso. Também tem isso. Boa tarde, Zé Fernando. Tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde. Eu acho que o seu não tá aqui. Vamos ligar o microfone primeiro. Boa tarde a todos, queridos internautas, a todos os presentes. E vamos para mais uma jornada. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Oi? Ele fala com espoletia. Com o operador. É que é o seguinte, a nossa disposição aqui da mesa, né? Vocês estão, com todo respeito, na minha frente, né? Entre o espoleta. Então, às vezes, quando eu dou sinal lá pro espoleta, eu acabo tirando a atenção de vocês. É que eu tô falando... Mas o bacana é quando você dá uma subidinha. Como que é? Bacana. Bacana. Tinha o Bacana na Praça da Matriz de São Roque. Bar Bacana. Que naquele filme... Balas Encravadas. Era o Barbatana. Foi feita uma sátira, Barbatana, né? Barbatana. Bom, o seguinte, estamos iniciando nosso programa. Quando se percebe o seguinte, quando o programa começa e fica assim, tocando bolinha pra cá, toca a bolinha pra lá. Tal. É treino, porque não tem convidado, né? Mas hoje é tema livre, definido pela produção. Se lembra quando a gente ia na escola e a professora falava, a pessoa precisava corrigir prova, falava assim, hoje faz uma redação. Qual o tema, professora? Tema livre. E aula de desenho, educação artística. Hoje vocês vão fazer um desenho. Qual o tema, professor? Tema livre. Tinha muito disso. Realmente acontecia. O tema livre, Zé Fernando Rabechini, sem querer levantar uma polêmica envolvendo os nossos queridos mestres, é uma determinação, é um momento assim para que o aluno desenvolva a criatividade, ou é porque o professor está com alguma atividade e está precisando fazer alguma coisa e ele está sem tempo de pensar num tema? É a segunda opção. Podem ser as duas também. As duas, né? Vamos desenvolver a criatividade. Mas percentualmente a segunda deve ter 70%. Exato, a primeira é efeito colateral. Então, não, é isso daí. Bom, estamos iniciando o nosso programa. Quero saudar alguns amigos que já estão chegando aqui na nossa sala. A Eliane Romero, São João Novo, sempre presente aqui no nosso programa. O presidente Jair Ribeiro, Jair se acostumando. O Rafael Alegre está acompanhando a gente também. O Josafar de Jesus está dando uma boa tarde pra gente. Meu amigo Marcelo Ferreira Gouveia está mandando um abraço pra gente. E quem está mandando um abraço muito apertado pra gente também, tenho essa impressão, é o Edson Caparelli. O grande Caparelli. Grande Edson Inocêncio Caparelli. Devendo uma ligação pra ele, cara. Puta, ele que tá me perdoe. Ele que me perdoe. Não, deu errado o dia que nós tentamos conversar, agora... Não, mas vocês conversaram lá no nosso programa. Mas foi depois disso. Foi depois disso, mas ele sabe que a gente vai voltar a conversar talvez amanhã. Opa, mas amanhã ele estará ocupado. O José Luiz Pereira Furtado, obrigado, José Luiz Pereira Furtado. Pode ser que amanhã não dê, quinta-feira então. Roque do Prado, Chiquinho Pintura Pó. E por que eu falei Zé Galinha. Guto Issa está acompanhando a gente aqui também. Opa, grande Guto Issa, querido. Boa tarde, querido ou é queridão? Queridão. Caco Cruz tá com a gente. Caco Cruz, Caco Cruz, você precisa vir fazer uma visita pra gente aqui. Olha aí, eu queria dar um abraço, conhecê-lo pessoalmente. Paulo Francisco Talhasac, lá de Peruíbe. O primo do Zé Fernando. Você não perde um, viu? Ele assiste todos. Ele falou. Soares também. Celso Mangini, o povo tá chegando hoje. Eliane Romero. Mandando. Olha o povo chegando, Celso Mangini, boa tarde. Um abraço pro pai dela, o Guerra, nosso querido Guerra. Olha, o Paulo Rick Nastre.
Peruíbe ligado, Rick Nastre está acompanhando, o Robson Navarro Diniz. Eu fui fazer minha caminhada matinal hoje lá no Estádio Municipal Quintino de Lima, as minhas tradicionais 2 voltas em torno do Quintinão, e lá estava o nosso querido Robson Navarro Diniz também, fazendo um aquecimento lá. Opa, muito Robson. Bem, grande Robson Navarro Diniz, o pai do Dudu, que estava lá na feira, na Mostra de Ciência e Tecnologia. Aliás, essa Mostra de Ciência e Tecnologia foi um sucesso, parabéns. Acho que 3 dias foi pouco, viu? Sim. O professor Weber, vice-prefeito de São Roque, faz uma semana dessa feira, porque foi muito bom, mexeu com os estudantes de São Roque e da região, porque todas as escolas de São Roque, particulares, escolas estaduais, escolas municipais, só não participou Tibério Justo da Silva. Aliás, o prefeito Cláudio Góes, lá na reunião da ISAM, falou que ia buscar essa informação, porque a escola Tibério Justo da Silva foi a única que não participou da Mostra de Ciência e Tecnologia. O prefeito foi o último a saber. Não sei. Só pode ser se ele falou para você que ia procurar saber por quê. Não, ele não falou a mim, ele falou durante o discurso lá na ISAM. Ele falou, estou aproveitando para convidar aqui todos os participantes para a mostra que a gente vai ter, e a gente só não vai ter a participação da Tibério Justo da Silva, que eu vou procurar saber o motivo. Você que ouviu o discurso dele, eu cheguei já ao final do discurso. Ele citou lá na Brasital o motivo da ausência da Tibério? Não. Ele fez umas apresentações ali, falou do nosso querido vice-prefeito, professor Weber, né? Falou, professor Weber, uma vez diretor, sempre diretor, né? Com essa brincadeira que você faz aí, uma vez vereador. Professor Weber, uma vez diretor, sempre diretor. Daí ele mencionou o diretor, falou diretor Leodir, uma vez professor, sempre professor. Então, foi uma... E chegou um intitulado... Uma brincadeirinha que ele fez e acabou colando meio com cola fraca. Chegou um que se intitulou o maior corneteiro e o mais ativo da Giromix, Edson Mazeto. Edson Mazeto, nós estamos montando Ednelson Mazeto. EDNL Mazeto. Mas é um corneteiro que tem se mostrado bastante afinado ultimamente. Não, ele está bem afinadinho. Por que tem isso de falar que é o corneteiro? Porque o corneteiro é aquele cara que acorda tudo mundo de manhã você gosta de ser acordado de manhã. Não, o corneteiro está sempre... O suave toque do clarinho, olha que delícia você no exército. E vinha aqui... Na hora do sono, você... É gostosura, você ficava até às 10 horas da noite correndo. E tem a turma do amendoim mesmo, que também está sempre criticando, né? Que fica lá na torcida, o time pode estar jogando mais ou menos, mas tá mal. Tá jogando bem, tá mal, tá tudo mal. Mas essa é da torcida do amendoim, eu concordo bastante com ele. Mas essa foi uma história do Filipão, né? O Filipão que pegou essa história do amendoim, né? Sim. Mas o amendoim tem uma história mais longa, quer dizer. Tem? Qual que é? Eu não conheço a origem. Nós, da turminha do amendoim, gostamos de ganhar com o time jogando bem. Não ganhando de 1-0 e ser campeão, não. Né? Isso é coisa de futebol italiano. O amendoim porque você compra no estádio, ali fica comendo amendoim e me criticando, né? E os outros jogando, os outros suando. Mas a gente gosta de futebol bonito, assim. Não do tempo de Filipão, mas do tempo de Tele e outros que tais aí. Filipão, tudo bem, tem o valor dele, mas... Deixa pra lá, vai. O Navarro, o Robson falou que ele... Registra aí, enquanto eu tô só mandando uma mensagem. Não, o Robson falou que bateu o recorde, né? Porque mudou a ortografia. 4 voltas ele fez hoje lá. Hoje ele deu 4 voltas no estádio. A Eliane... coisa, 1.600 metros. A Eliane falou que também parabéns ao professor Weber pelo excelente trabalho, né? Na organização do evento. E ela me corrigiu aqui dizendo que antigamente... poderia dizer que o tema livre era para se desenvolver a criatividade. E hoje é pela segunda opção mesmo. Que coisa. Bom, deixa eu fazer o seguinte, começando o programa hoje, Zé, tem o Transfruto Transporte também. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar do julgamento que nós tivemos ontem, do julgamento de um dos acusados da morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos. Ela foi morta em junho do ano passado. Ela ficou desaparecida há 8 dias, né? Saiu com seus patins ali, né? Estava patinando ali perto do ginásio de esportes de Araçariguama e ela acabou desaparecendo e depois o corpo foi localizado. E ontem nós tivemos o júri.
E nós do site, né, vanderluiz.com.br, fizemos o acompanhamento, né, junto com a Simone Júdica, que estava lá no plenário, né, jornalista, advogada, sabe tudo lá dos tribunais, estuda muito essa questão, esteve acompanhando, e a gente teve aí a condenação do Júlio César, pegando 34 anos de reclusão. Quer dizer, 34 anos de prisão, ele pode recorrer, mas não em liberdade. Então ele segue preso. E aí ontem a gente estava lá na porta do fórum. Antes de eu colocar o vídeo aqui, que o Espoleta Júnior já preparou, eu vou pedir aqui a opinião do Zé Fernando e também do nosso Zé Balaio. Um julgamento que mexeu não só com São Roque, com Araçariguama, mas um caso de repercussão nacional, Zé Balaio. Sim, eu primeiro queria parabenizar, né, a cobertura que foi feita pela Giromix, de alto nível, tanto você quanto a Simone presencialmente lá no fórum, durante o júri, dando informações, não online, mas sempre que possível, dentro daquelas limitações da própria temática ali que o juiz estabeleceu, né? Não poder usar celular, nada, mas ela estava sempre atualizando as informações que estavam ocorrendo lá dentro de forma bastante clara, didática. Houve quem não sabe de como funciona ali dentro, um júri, teve informações muito precisas ali, passou a acompanhar com detalhes o que estava ocorrendo lá dentro e sempre atualizando as informações cronologicamente. Ali você foi muito feliz nessa organização da cobertura, né, que foi até utilizada, a cobertura foi utilizada por outras emissoras, né? Você que estavam acompanhando. Você mesmo citou isso, então que passaram a obter informações pela sua transmissão. Então isso daí é uma coisa que merece ser elogiada mesmo, porque normalmente coisas desse tipo são sempre cobertas de sensacionalismo, daquelas coisas mais assim que deixam todo mundo chocado, devido até esse tipo de crime, né? Como foi que ele ocorreu, envolvendo uma criança de 12 anos, quer dizer, tudo isso poderia ser explorado de uma forma, digamos assim, sensacionalista para dar audiência. E no caso foi feita uma cobertura que demonstrou-se assim, muito positiva no aspecto da informação, como ela deve ser levada às pessoas para que compreendam o que estava ocorrendo lá dentro, e as informações foram precisas até quando eram técnicas, né? Foram, digamos assim, traduzidas, vamos dizer assim, do juridiquês, para as pessoas entenderem o que estava ocorrendo ali de uma forma bastante direta. Então eu gostei muito e está de parabéns aí todos que estiveram envolvidos nessa cobertura excelente, né? E a gente diz que eu lamento apenas que ainda corre um tempo até o julgamento dos dois, do casal, né? Que também está envolvido nessa coisa lamentável, nesse crime horrendo aí que ocorreu, e esperamos que também as coisas cheguem a esse mesmo fim, que se faça justiça, porque eles conseguiram, no caso, a promotoria pública, né, e conseguiu demonstrar a evidência, né, o que realmente ocorreu, lamentavelmente, que levou a vida dessa criança. Esses 34 anos que o cara pegou de reclusão, se você somar a vida que a menina tinha, ela chegaria a 46 anos. Eu até tenho uma sugestão sobre isso. Eu acho, assina embaixo que vocês estão falando, inclusive a Elaine Romero está elogiando muito você, a Simone, a Edna Rosa também. Edna Rosa, perdão. Eu gostaria de pedir para que o juiz, na sentença do casal, corrija esse erro. E eles poderão, tanto esse pedreiro como o casal, eles poderão ser soltos assim que a menina ressuscitar. O que você acha de ideia? É uma lei séria ou não? Eu acho que é muito mais justa do que essa de 34 anos. Ela ressuscitou, eles saem livre, pronto, não tem problema. Aliás, sobre isso, ontem eu tive a oportunidade de conhecer a mãe, né, que a gente vai até colocar a entrevista dela, Sandra, e depois eu conheci o pai também,
o Beto que adora rádio, né? E depois ele mencionou comentou você, inclusive, né? Depois comentou de acompanhar. Ele fazia rádio também lá em Araçariguama. E aí, comentando ali, a gente falou assim, poxa, a gente não vai ter de volta a vitória, né? Mas a gente sentia ali da mãe, do pai, falando, olha, que a gente vai para casa um pouco mais aliviado, sabendo que teve uma pena, teve uma condenação. E vamos ver, né, como é que vai caminhar agora o julgamento do casal, que deve acontecer em fevereiro, só em março, só no ano que vem. Aliás, Zé, eu vou colocar aqui um trecho, que a gente fez uma live ontem, e nessa live, ela deve ter uns 17 minutos, 6 boletins, a gente vai parando e a gente vai fazendo os comentários aí, a partir de cada tópico, tá? Então, vamos mostrar, a entrevista começa quando... Minutos após ter sido dada a sentença, 34 anos de prisão, de reclusão, a mãe estava deixando fora e a gente conversou com a Sandra. Vamos deixar para você ouvir aí o que falou a mãe da Vitória, a menina que foi assassinada ano passado em Araçariguama. A Rosana, mãe da Vitória. Os próximos julgamentos também, com essa expectativa para os julgamentos do Bruno e da Maiara. Olha, eu creio assim, que tudo Deus tem um propósito. E querendo ou não, a morte da Vitória abriu portas para muitas outras pessoas que a gente assiste todos os dias nos jornais, pessoas que estão desaparecidas, pessoas, né, que nunca tiveram essa chance, como quando vocês me procuraram, alguns de vocês me relataram, você teve sorte, porque nem todos têm essa sorte de estar procurando, porque são milhares de desaparecidos. Então, assim, eu creio que Deus teve esse propósito e a minha filha abriu essas portas. E hoje as pessoas estão tendo essa oportunidade. Então, eu creio que isso vai abrir mais portas ainda para ajudar essas pessoas. E a justiça vai ser feita porque quem tem fé, Deus abençoa. Eu creio assim. Rosana, em algum momento lá do júri você pensou que ele ia ser absolvido? Não, porque eu saí de casa com essa fé e essa certeza e Deus me honrou. A gente tem sabe que alguma previsão do próximo julgamento? Não foi dito. Não foi dito em nenhum momento do próximo julgamento. Mas pelo decorrer das coisas que foi dita, eu tenho certeza que vai ser... No local do homicídio. O que você acredita? Olha, foi como o juiz disse, né? Se não houvesse quem comprasse a droga, não haveria quem vendesse. Então, ele é culpado de qualquer forma. Como o outro, que é parente dele, disse, ele era parente dele, né, se considera o irmão, e ele é magistrado. Entendeu? Então, assim, o Júlio, ele teve a mesma oportunidade do que o outro teve, de ser um homem de bem, um homem de magistrado. Mas ele procurou a droga, ele procurou o crime. Então, ele tem que pagar por isso, independente de estar lá ou não. E eu creio que ele estava. Como tem sido esse tempo, desde que aconteceu esse fato com a sua filha? Como está sendo esses momentos, essa expectativa por esse julgamento? Olha, foi um julgamento para nós, família, porque a vida para, né? A vida para, tudo pra gente para e a gente acaba perdendo os sonhos, as expectativas. A gente acorda todos os dias como se fossem os mesmos dias de tristeza, de solidão e de saudade. Então é assim que foi os nossos dias, de muita tristeza e muita solidão e saudade. E agora a gente não vamos tê-la de volta, mas sabemos que a justiça foi feita. É isso que eu ia perguntar. Infelizmente ela faleceu, mas você sai, vamos dizer, um pouco aliviada, consolada? Sim, eu estou mais aliviada porque eu sei que a justiça foi feita, né? E que agora acabe, né, com essas saidinhas, acabe com esses privilégios e que a justiça venha melhorar, não piorar cada dia mais, tirar todos os privilégios dele, principalmente no Dia das Crianças. Ele não tem que sair no Dia das Crianças se ele matou uma criança. Então ele tem que ficar lá e esses privilégios têm que ser acabados. Muito obrigado. Na própria imprensa que foi questionado esse julgamento, que talvez eles fossem sair em liberdade. Para vocês, familiares, chegaram, acompanharam, deve ter ouvido pela imprensa, como vocês se sentiram nesses momentos? Olha, eu senti que o advogado dele às vezes ficou um pouco perdido, né? Quis muito de usar a emoção para convencer o júri de que ele não era culpado. Mas o júri está de parabéns porque eles realmente
optaram, né, decidiram pela justiça, porque realmente foi justiça, né? Ele, querendo ou não, ele participou, ele esteve lá, e o que ele fala não dá para acreditar, porque ele é um criminoso. Essa pena de 34 anos, você esperava mais? Você vê que foi uma pena à altura do que ele cometeu? Olha, por mim seria 50 anos seria, mas a gente sabe como as leis são brandas e começa a trabalhar na cadeia e menos dias de trabalho, então a gente sabe que a nossa justiça logo, né, se não mudar essas leis, ele vai acabar saindo um pouco antes desses 34 anos, mas por mim seria 50, 100 anos. Muito obrigado e por tudo que você passou nesse período. Que você tenha um pouco de consolo. Um abraço. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês. Não foi fácil, né? Não foi. Mas... Volta um pouquinho para cá. Então aí é que a gente fez uma live, às vezes se tem até uma alteração da imagem, mas foi a live que nós fizemos ontem lá da porta do fórum. Primeiro deixa eu corrigir aqui que a mãe chama-se Rosana, né? A Edna eu deu tava... um toque. Obrigado, Edna. Rosana, e depois no final a gente vai ouvir também o pai, o Beto Vaz. Zé Balai, o Zé Fernando, ela falando disso, né? Dessa condenação de 34 anos, que espera que ele não saia... Então, aí começa... Principalmente no Dia das Crianças, ela falou. É uma coisa triste, mas isso a gente já viu exemplos que acontecem isso, tá louco mesmo? Esses privilégios, eles são enganosos, gente. Esse cara não tem que ter privilégio, pô. É uma enganação isso. Sabe? Tá com boa conduta, azar é dele. Fica lá e acabou. Quem mandou fazer aquilo, caramba? Tá com boa conduta no presídio. Pô, vocês podem dizer que eu sou ruim, que eu vou pro inferno, eu não me importo. Eu até vou. Mas é verdade, gente. Não dá. Mas tem preso político. Pois é, o preso político vai pagar pelo que os assassinos estão fazendo. Fim. Não tem que ver. Tá preso, tá. O Zé teve o pai... que teve problemas políticos, mas ele teve um tratamento diferenciado, embora tenha sofrido torturas e tudo mais. Então, essas coisas são assim. Agora, não dá para o criminoso vir passar o dia da mãe com a mamãe. Quantas mães ele deixou chorando? Né? Eu acho esses privilégios uma idiotice, viu? Que me perdoe. Ela fez, na entrevista, ela fez uma menção interessante que eu acabei vendo, mas depois me certifiquei com você. O sobrenome do acusado e agora condenado, né, tem o mesmo sobrenome de um advogado de defesa. Até perguntei a você e eles são primos, não é isso? A informação que eu recebi é que são primos. Então, e a mãe faz essa menção e você precisa também colocar para as pessoas entenderem, porque ela falou que aquele que é o primo, que é advogado, ela falou da magistratura, né? Ela disse que procurou o caminho certo na vida e ele procurou o caminho das drogas. Então ela faz a menção e ela deixa bem claro que ela se refere ao advogado de defesa que é parente do condenado, né? Do pedreiro, aí não sei como é o nome dele, nem quero saber. Júlio César. E o primo foi pro caminho certo, é advogado. Né? Então. E o outro foi pro caminho errado, não por causa da profissão, mas porque se meteu em besteira. Porque não é o Bess, não é o. Não, o Gustavo, um outro advogado, não é o Bess. Deixa eu fazer o seguinte, olha, quem quiser saber mais detalhes do julgamento, o Espoleta, bota o site vanderluiz.com.br, que não tem o meu nome, mas não é feito só por mim, não. A gente tem lá a Simone Júdica, que estava acompanhando e passando as informações, e tinha lá o pessoal da redação, porque a gente estava aqui na hora do programa e o site lá estava sendo atualizado. Alimentado. Então clica aí, Júlio César é condenado a 34 anos, clica, já está na notícia. Então aí você vai ter esse vídeo, que a gente está apresentando alguns trechos aqui no programa, está na íntegra esse vídeo, que também está no YouTube, e aí a gente fala dizendo, atualização em ordem cronológica, né? Então, a gente colocava aquele aviso, que está até agora lá e vai ficar, vai até o final do texto, porque eram as atualizações. Então aí você vai ter todo o desenrolar do júri. Então se vai descendo ali, né? Aí está a foto da vitória. Aí as atualizações eram feitas, pode descer um pouquinho mais, então começa lá. Que o júri, a primeira informação foi que o júri, 5 mulheres e 2 homens, a primeira testemunha, o policial civil que falou, aí você vai descendo, se tem todos ali, foram acho que mais de 100 atualizações. Tem detalhes com bastante informação aí, né? Tem coisa... todo, então para quem quer saber, a testemunha, tem uma testemunha menor de idade que foi... informações com bastante detalhes. Foi lá, só segura um pouquinho, foi lá para dizer que viu a menina entrando no carro,
né? Aí depois tem detalhes do julgamento, quem estava fazendo o júri, guarda municipal que foi ouvido, a testemunha que encontrou o corpo, que estava lá com seu cachorrinho, né? Aí o réu tinha pedido do advogado da defesa para que ele ficasse sem algemas ali no tribunal, né? No júri. Aí entrou uma testemunha protegida, que ela não podia ter a sua identificação, seu nome, e também ela entrou com um capuz, uma encapuzada. Porque é bom a gente falar que o que seguiu nesse crime? Um acerto de contas no tráfico de drogas, que era para pegar alguém da família, e não é que a gente falasse, ó, não era para, não era para pegar a Vitória, mas tinha que ter morrido outra pessoa de jeito nenhum. Do justiçamento, né? De jeito nenhum que a gente não estaria aqui falando, olha, porque não pegou a Vitória e pegou uma outra. Não, essa menina também. Seria um outro absurdo também. Outro absurdo, sabe, de alguém da família, entendeu? Sabe, é uma coisa assim. Essas pessoas dão nojo, né? Vamos dizer que é verdade. Então, e aí, olha, quem está acompanhando o nosso programa também, o Beto Vaz, que é o pai da Vitória. O Beto Vaz está assistindo a gente aqui. Obrigado, Beto, por acompanhar, e não tem sido fácil. Um abraço, nossa solidariedade ao Beto Vaz mais uma vez. Põe um trecho aí, dá no sequência lá, eu acho que pegou exatamente o momento em que o Júlio estava deixando fora. Vamos ver se é esse trecho. Solta esse político que nós vamos acompanhando. Vamos ver. Não, acho que é a Simone agora. Vamos então com um comentário da Simone Júdica falando como que ela acompanhou todo o julgamento, trazendo dados técnicos, fazendo uma tradução, né? Detalhes que às vezes ali no júri tem muitos termos técnicos e tal, e aí ela traz as informações. Vamos lá. Estava aproveitando para conversar com a mãe dela, a Simone, que fez um trabalho importantíssimo, acompanhando desde as primeiras horas, e a gente estava aqui, né, no site, né? E como é que foi, Simone? Você que já participou do tribunal do júri, como é que foi esse julgamento? Então, hoje foi uma experiência diferente, porque eu já participei várias vezes fazendo a defesa, e desta vez eu estava do outro lado fazendo a reportagem. E sempre é muito emocionante, sempre são momentos marcantes, sempre existe a questão da dúvida conforme a acusação fala, a defesa fala, os argumentos às vezes vão se misturando, mas eu creio que os jurados de fato souberam interpretar a prova e chegaram a esse veredito, que foi um momento muito emocionante também. Eu creio que todas as pessoas que estavam lá ficaram emocionadas com o resultado do julgamento, com a manifestação muito respeitosa o tempo todo dos pais da Vitória, mas que não conseguiram também se conter e externaram. Não dá para dizer satisfação, porque acho que... Mas pouco de alívio, né? Como a mãe falou, Isso, né? num momento como esse, mas pelo menos um alívio de ver que a pessoa que foi apontada como culpada, a primeira pessoa, pelo menos foi condenada. Agora, Simone, vamos aproveitar um pouco aqui da sua experiência como advogada. Ele foi condenado pelo sequestro. Sim, ele foi condenado pelo sequestro, ele foi condenado por todos os crimes pelos quais ele foi denunciado. Então, quais são? O sequestro, o homicídio com 4 qualificadoras. É importante esclarecer esses termos técnicos. O que são qualificadoras? São circunstâncias que tornam a pena mais grave, tornam o crime mais grave. Então, essas qualificadoras, no caso do Júlio César, quais foram? O motivo torpe, que foi toda essa questão de uma cobrança de dívida de droga. É uma coisa muito banal diante do valor da vida, né? Com certeza. Foi também um meio cruel, que asfixia é uma crueldade para se tirar a vida de uma pessoa, então foi considerada a morte por asfixia. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ser ela uma criança e ser abordada por 3 adultos, enfim, que dominaram a resistência dela diante do que ficou apurado. E também a última qualificadora, que é para ocultar um crime anterior, que no caso, para ocultar o sequestro. Então, como ela foi sequestrada por engano, que é o que ficou demonstrado, eles acabaram, segundo a expressão utilizada pelo próprio policial, pelo Rafael Zabo, foi uma queima de arquivo, então para ocultar um crime anterior. E por fim, a condenação pelo crime de ocultação de cadáver, que é a ocultação do corpo da vítima. Agora, ele foi condenado a 34 anos de reclusão. E aí as pessoas falam, poxa, mas daqui a pouco pode estar em liberdade. Mas veja bem,
ele não pode recorrer inicialmente. Isso, ele pode recorrer da sentença. Mas não em liberdade. Mas não em liberdade. Ele pode recorrer desde que na prisão. Então, os advogados fazem o recurso, é uma peça processual, uma peça técnica, e isso vai para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas ele aguarda esse recurso na prisão. Tá. E agora vamos aguardar o julgamento do casal, que ainda não se tem uma previsão, né? Isso, agora o Tribunal de Justiça não se sabe em que momento vai apreciar esse recurso que os advogados do casal apresentaram e provavelmente o tribunal vai manter essa decisão aqui de pronúncia no sentido de que o Bruno e a Maiara sejam julgados pelo tribunal do júri. Então, provavelmente há uma expectativa de que no ano que vem isso aconteça aqui no Fórum de São Roque. Quer dizer, ano que vem, a gente já está em outubro, para esse ano impossível. Esse ano é impossível, porque até agora o recurso não foi julgado e também logo em dezembro começam as férias forenses, então o Fórum volta à sua atividade normal por completo mesmo em fevereiro. Tá, Simone, parabéns pelo seu trabalho, a gente prestando serviço, sei que não é fácil. Aqui fora a gente estava emocionado e imagino lá dentro também, né? Então tem o lado profissional, mas o lado humano é muito mais forte. Né? Com certeza, é uma situação que sensibilizou todas as pessoas e não tinha como não se sensibilizar hoje. E eu agradeço também, Wander, a sua oportunidade para que eu fizesse a cobertura e nós pudéssemos fazer esse trabalho em conjunto. Eu creio que foi muito bom, foi mais uma boa parceria que nós fizemos. Obrigado, Simone. Simone, até vou virar para cá, porque eu acho que o Júlio César... Agora segura um pouquinho, segura um pouquinho, agora segura aí, só não deixa minha cara na tela, senão despenca a audiência. Olha, atenção, acaba de ser divulgada a sentença, porque o juiz, na hora lá, o doutor Flávio, leu a sentença, mas não era completa, né, pelo que a Simone me explicou. E a sentença acaba de ser divulgada e já está no site wanderluiz.com.br. Mostra a espoleta. A Simone Judica acaba de postar no site wanderluiz.com.br a sentença. Eu quero agradecer também ao Beto Vaz, que... juntamente aqui com a Simone, o pai, assim que ele teve conhecimento da sentença, ele também encaminha para a gente aqui. Então, deixa eu ver aqui um detalhe, a sentença é um pouco longa, mas vamos aqui, ó. Por decisão majoritária, isso tinha uma pergunta ontem, se quantos jurados tinham votado, né, pela condenação. O advogado falou isso daí, né? Então, por decisão majoritária, então, Zé Fernando, explicando. Quando é majoritária, Zé Balaio? É metade mais um. A metade, pelo menos, né? Pelo menos. Pode ser. Alguém votou são contra. 7. Ou, pode ser 5-2. Porque senão seria 6-1, né? Quando todo mundo vota, pelo menos a metade mais um. É unânime, né? Por decisão, então pode descer mais um pouquinho, se você conseguir aproximar. A Simone colocou a sentença ali, ó. Olha lá, eu não sei se dá para citar toda a página ali que ela está colocando. Então, se por decisão majoritária dos senhores jurados, estes reconheceram a materialidade e autoria do crime contra a vida, do sequestro e da ocultação de cadáver, bem como todas as qualificadoras do homicídio, como colocou aí. Verificou-se que o réu é primário, no entanto, necessária análise de todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Como visto e analisado em todos os depoimentos, inclusive no interrogatório nessa data, verifica-se, eu não sei se o Espoleto consegue acompanhar comigo lá, pegue lá de cima, lá, Espoleto, se a pessoa que estiver em casa, pode subir mais um pouco, acho que não está completo ainda, então vamos aqui, então pode ficar tranquilo. Verifica-se, olha o que ele colocou, analisando em todos os depoimentos, inclusive no interrogatório nessa data, verifica-se a extrema frieza do acusado, pois diante da criança chorando, manteve-se fiel aos comparsas, ciente do que resultaria a ação. Esta forma de atuar, calculista, como se denotou em diversos momentos do processo, com ausência de arrependimento, ressalta o sadismo, a má conduta social. Nesse ponto, saliento, a sentença do juiz, Dr. Flávio, que o réu admitiu passagem por ato infracional quando era adolescente por roubo, e até mesmo envolveu-se em homicídio, conforme apontou a própria genitora, a mãe, em folhas, tal. E que, na época, também existiu repercussão, ou seja, essa conduta da vida do réu mostra que sempre esteve envolvido em crimes graves, inclusive de vida, o que reforça sua personalidade desviada. Também possui péssima conduta social, já que o mesmo, possuindo família,
resolveu ingressar em veículo de suposto traficante para comprar drogas, inclusive em outra cidade, fomentando a criminalidade, a violência urbana, tanto que em seu desinteresse pela vida humana o levou a aceitar a participar do sequestro e do assassinato de uma criança de 12 anos que estava andando de patins. Essa é a sentença do juiz Dr. Flávio que acaba de ser divulgada. Aliás, é possível imaginar uma criança inocente, frágil, brincando no ginásio com seus patins e de repente ser arrebatada por desconhecido e levada a óbito, inclusive chorando e mostrando desespero, o que indica a violência, a periculosidade do réu, com clara culpabilidade acima da média, ainda mais pelo réu ser pai de uma criança de 4 anos e não se importar com o ato praticado. A forma do homicídio e a destruição da família da vítima também é fato a ser pontuado. A participação do réu levou a vida de uma criança, impedindo o futuro e acabando com todos os sonhos da família, fato que será preservado na família do acusado, já que ainda possui uma criança. E mais, o castigo para a família é perpétuo. Só restará a saudade e as flores em um cemitério. Já o réu, diante da lei de execução penal brasileira, uma das piores legislações do mundo, é o que cita o Dr. Flávio, uma verdadeira celebração da impunidade e que o Congresso Nacional não teve até o momento a vontade e disposição para alterar e que somente serve a aumentar a violência. Em pouco tempo, terá benefícios de progressão de pena, saídas temporárias, indultos, liberdade condicional, etc. E em pouquíssimo tempo, olha que cita o juiz aqui, estará novamente nas ruas, colocando em risco crianças e pessoas. Ou seja, as consequências para a vítima e a família são catastróficas. Olha, esse trecho que ele fala aqui, não sei dramático, muito forte. Pontua ainda que, se tratando de criança, aplica-se o disposto do parágrafo 1 do artigo 48 do Código Penal. Assim, as circunstâncias subjetivas são negativas, não conseguindo sustentar pontos positivos e, portanto, fixo a reprimenda em meio acima do mínimo, ou seja, 18 anos de reclusão pelo homicídio, 3 anos de reclusão pelo sequestro e 1 ano e 6 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa pela ocultação. Foram reconhecidas 4 qualificadoras, sendo que 3 são consideradas como agravantes. No caso, motivo torpe, assegurar a ocultação de outro crime e recurso que dificultou a defesa da ofendida, o que leva a pena para 30 anos de reclusão no caso do homicídio, mantendo-se as demais penas. Presente apenas a confissão quanto ao sequestro, o que leva à redução de pena em 1/6, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão pelo sequestro. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Reconheço o concurso material e somo as penas, totalizando 34 anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa, hora fixado, mínimo legal. E aí, então, acho que, deixa eu ver a outra parte aqui. Cumprimento inicial de pena. Além de ser o adequado, regime mais brando, não ofereceria à sociedade resposta à altura do delito praticado pelo acusado, salientando as condições subjetivas negativas do réu, o que leva à necessidade de regime mais gravoso. Da mesma forma, tratando-se de delito hediondo, não preencheu o requisito objetivo para considerar a alteração do regime. Não há que se discutir sursis ou substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Olha, dizendo que... Então, acho que basicamente é isso, né? Então, ó, dizendo, é basicamente isso, depois ele entra mais em detalhes aqui e tal, mas confirmando, então, 34 anos de reclusão em regime inicial fechado, pagamento de 15 dias multa no mínimo legal, e o juiz falando das leis brasileiras. Isso que você falou, o Zé Fernando. Até para quem executa, né, e tem que cumprir o que está na lei, o juiz ali, ele não pode colocar fazer o que ele quer, pensa. Ele segue uma lei que ele considera
que não é correta. A lamentar que essas palavras desse juiz de uma pequena cidade do interior... Deixa eu falar aqui, Dr. Flávio Roberto de Carvalho. De uma pequena cidade do interior, né, que talvez dê até pouco voto, não atinja aos ouvidos moucos dos nossos legisladores. É uma pena. Zé quer falar alguma coisa? Então, justamente isso. Daí ele fez a sentença dele também, ela se estende no aspecto de dar uma opinião a respeito de que esse cara aí logo tá na rua, né, meu? E ceifou a vida de uma criança que tinha todo um futuro pela frente, brincando, né? Você não tem mais segurança de brincar numa rua, próximo da sua própria casa, né? Com patins que ela deve ter pedido, os pais deram esse presente com sacrifício, às vezes, não pode ser um presente que naquele momento era um tanto quanto caro, você vê todo mundo querendo fazer o melhor para ela, se aplicando na escola, os pais acompanhando, quer dizer, morreram esses sonhos, né? O que ela vai ser, o que nós vamos preparar para ela, o que a família vivia em torno da felicidade da criança, né? Vão restar flores no cemitério. A família vive, ela ganha vida com uma criança no lar, né? Então você tem toda uma expectativa pela frente, você vai lutando para que ela passe todas as fases são os saltos todos aí de cada momento da vida, primeira fase escolar, enfim, até antes, né, quando falou pela primeira vez, tudo isso daí vai ficar isso, porque foi ceifado até dos 12 anos para frente, o que poderia ser, eles cortaram tudo isso, né, esse cara aí, esses dois que ainda não foram julgados. Então, às vezes, as penas fazem com que eles saiam mais rápido, né, do que todo mundo imagina o que seria o justo, né? Uma penalidade que, né, ceifou a vida de uma criança de 12 anos, enfim, qualquer tipo de crime, né? Você tem que ter uma penalidade que possa realmente reparar, se não de todo, né? Sei lá, pelo menos a família daqui a pouco se encontram na rua, esse cara vai cometer um crime com uma criança. O juiz novamente. lembra que ele coloca, o Dr. Flávio, que ele não pensou no momento no próprio criança, filho, né? De 4 anos. Então, ele tem um filho, porra, entendeu? Então, é tudo lamentável. E não, tudo bem que é um caso que está mais próximo da gente, mas isso ocorre... Infelizmente, nós somos um país violento, embora a gente não exponha muito esses números, né? Nós somos mas sabe o que acontece? Os números... Iapoque ao Chuí, o Brasil é muito violento. Não, mas essa coisa os números, quando você fala, por exemplo, enchente atinge 300 famílias. Você recebe o número 300 e às vezes a gente, 300, você não dimensiona. Aí você fala, o Brasil tem 13 milhões de desempregados. Você fala, 13 milhões? Mas você não consegue. Aí quando você traz, e isso é utilizado muitas vezes no jornalismo, do geral para o individual, você tem um outro peso e você consegue entender melhor a realidade. Porque se você fala assim, vamos pegar, quando o Maracanã recebia 100 mil pessoas, 100 mil torcedores compareceram ao Maracanã para acompanhar a decisão do Campeonato Carioca. Aí você fala 100 mil, você não tem 100 mil, gente pra caramba. Mais né? que São Roque inteiro lá dentro. Aí você fala, mas se você faz na reportagem o seguinte, Pedrinho acordou, era um dia especial. Ele foi pela primeira vez ao Maracanã. Aí você mostra aquela emoção daquele menino indo com o pai, comprando ingresso na torcida. Aí quando você vê aquele menino, você se coloca, puxa, a primeira vez que eu fui no estádio, olha a emoção. Então é o que acontece às vezes nisso. Então olha, o Brasil tem tantos crimes, tantas crianças são mortas, tantas pessoas desaparecem de uma maneira terrível. Aí você fala, agora quando é perto de você, você fala, nossa, a menina morava ali em Araçariguama, ela vinha para São Roque, o pai dela trabalhou ali em tal empresa. A mãe dela. Então, aí é igual isso do desemprego, né? Quando você tem um número elevadíssimo de desempregados, 10 milhões, 13 milhões. Aí, perto de você, um parente, né? Um amigo muito próximo perde o emprego. Você já sente mais como é que é o negócio. E quando você perde o emprego, aí, aquele individual...
tem um peso muito mais forte, é muito mais real do que os 13 milhões. As reações, às vezes, um desempregado pode cometer também algum delito, né, para poder, sei lá, vai para a informalidade, ou muita gente vai se virando de como pode, mas tem desempregado, dependendo do grau de pressão que ele vai sofrer ao longo de um bom tempo que ele esteja desempregado, ele pode até se matar, ele pode vir a cometer cair no vício, enfim, são problemas sociais gerados por essa situação de desemprego, entendeu? Isso daí também você pode multiplicar e acontecem muitos problemas. Então, por isso que você também tem que lutar para que a ordem, que o país seja mais justo na distribuição de renda também. Distribuição social. Você tem que ter um país, voltar a ser um país que possa dar condições dignas de vida a todos os seus, ao seu povo, né? Então, quer dizer, você também daí podem ocorrer situações que desencadeiem violência também, e também que o cara se mate, ou que faça uma loucura e taque fogo na casa. Às vezes acontece muito isso, entendeu? Desespero. Desespero. Então, desemprego também é um drama terrível e que, como você falou, que às vezes você pega os índices, você pega os gráficos, mas dentro da casa é que você não consegue dimensionar o quanto isso daí acaba com o sujeito, cara. E esse crime, Zé, se vê ligado aí ao tráfico, porque alguém tinha uma dívida no tráfico e, coincidentemente, ontem, o governador João Dória esteve, acho que foi na Gerdau, em Araçariguama, para que fossem queimadas drogas apreendidas. Então se vê daquilo ali em Araçariguama, no dia que tinha o julgamento de uma menina que acabou perdendo a vida por conta do tráfico de drogas, né? Que é um resultado disso. Porque o governador estava ali queimando, olha, e quanta droga ali, tanto... Eu falei aqui da questão dos bicos que os caras fazem. Às vezes o tráfico oferece condições de informalidade, né, para o sujeito levantar uma grana também. Tem muita gente que molecada... Mas aí o cara fala, vou trabalhar aqui, você o aviãozinho da vida, que eu vou ganhar muito oferece, mais do que trabalhar um mês. O mula ganha mais que um professor primário. Então, para você ter uma ideia. O mula ganha mais. Mas eu já sei, eles estão resolvendo o problema. Agora eles mexendo na Previdência, eles resolvem o problema. Imagine, tá resolvido. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Cara de paus. Uma briga louca lá para ver fundo partidário, fundo eleitoral. Fundo eleitoral, fundo partidário. Canalhas. Ficam se matando, são uns canalhas mesmo. Canalhas. Deixa eu ver aqui. O Beto Vaz, que é o pai da Vitória, está acompanhando a gente, destacando o trabalho da Simone Judica, excelente profissional, atualizar corretamente todas as informações em tempo integral durante 11 horas ininterruptas, não é para qualquer um. Obrigado por mensagem aqui do Beto. O Roque Prado, é bom deixar claro que a opinião do juiz de São Roque não é única no magistrado. Diria que é uníssono a opinião de que as leis são imorais. Deixa eu colocar mais um trecho do vídeo. Vamos ver agora dessa live de ontem. Eu acho que é o momento que o Júlio tá saindo. Vamos lá, vamos ver como é que foi, o que é a sequência aí. Júlio é o bandido? Né? Agora bandidão, Senhora, até né? venha com a gente aqui. Vamos mostrar a saída do Júlio César. Ó. Nesse momento ele está deixando. O que dizer, Júlio César? Ele não falou nada. O César não falou? Foi uma pergunta. O que dizer, Júlio César? E aí, até deu a impressão que ele iria responder alguma coisa, mas rapidamente as portas foram fechadas. Deu para você pegar, hein? Como é que chama? Oi? Já era. Então a saída do Júlio César nesse momento, essa viatura que foi colocada quando os jurados ainda estavam lá na sala. O Júlio César nesse momento está deixando, ele condenado a 34 anos de reclusão, não poderá, nesse caso, responder em liberdade, né? Ele não pode, ele pode recorrer, mas não em liberdade. Esse julgamento que durou cerca de 10 horas, nesse momento está deixando. Está descendo aqui o doutor Glauber Bess, que é o advogado do acusado, o advogado de defesa. Vamos ver se a gente consegue pegar uma palavrinha do Glauber Bess, que tem gente que fala, poxa, defendendo a pessoa, mas é a função do advogado. Glauber Bess, poxa, aproveitar aqui. Uma boa noite. Como é que você recebe essa sentença, Glauber?
Sobre o resultado. Com certeza nós já entramos com recurso. Agora a defesa não concordou com o resultado. Tem muita coisa a ser debatida no recurso e aguardar agora a decisão do tribunal. O que vocês questionam? A decisão contrária à prova dos autos. Não tem prova alguma dele na cena do homicídio. Isso foi rebatido, foi provado que ele não estava lá. Não tem dúvida se ele estava lá ou não. Foi provado que ele não estava lá. O cachorro não encontrou o cheiro dele no local. É uma prova inédita, é uma forma de produção de prova diferenciada. Então, não sei. Bom, júri é júri e é isso que a gente tem para falar. O resultado, como é que foi o resultado da votação? Foi um pouco equilibrado, tá? Não foi totalmente 4-0 necessariamente. Teve alguns jurados que concordaram com as teses da defesa, inclusive alguns crimes do qual ele estava respondendo, houve confusão nos quesitos, mas pela maioria foi aprovada a condenação, então é isso que aconteceu. O senhor entrou com recurso em que sentido? Nós entramos com recurso, agora as razões nós vamos apresentar para analisar o que vai ser alegado no recurso. Seria absolvição pela morte? Não tem como pedir absolvição. O único que decide nesse tipo de crime é somente o Conselho de Sentença que decide pela absolvição ou pela condenação. Provavelmente vai ser a redução da pena ou um novo júri. Doutor Glauber, por favor, eu cheguei um pouquinho atrasado, peguei o começo. O senhor poderia repetir qual o seu posicionamento, o que o senhor acredita que em relação à pena, se foi uma pena à altura do crime praticado? Olha, eu não tenho como dizer se foi uma pena bem aplicada, se é um... Eu estou aqui para fazer a defesa dele, não concordei com a aplicação da pena, seja ela muito ou pouca. Trabalhamos pela absolvição dele e continuaremos trabalhando para isso. Mas por que o senhor acreditava, talvez, numa absolvição dele? Por conta da prova dos autos. Por conta da prova dos autos, porque não foi encontrado. Me desculpe. Doutor, tá bom? O senhor Obrigado. disse que ele não participou da morte nem da ocultação do crime, né? Mas a polícia apurou que tinha material genético da Vitória debaixo das unhas dele. O senhor concorda com a condenação pelo sequestro, é isso? Não concordo que houve sequestro, concordo que houve um constrangimento ilegal. Ele não sabia que eles estavam indo para Araçariguama para cobrar alguma coisa. Né? Isso foi decidido no meio do caminho e ele acabou entrando, vamos dizer assim, de gaiato. Mas ele pega uma criança e faz ela entrar no carro. Não, ele não pegou uma criança. Ela o quê? Não, ele não pegou uma criança. O que ele fez então? Então ele só estava junto. Embaixo. Então isso foi discutido no plenário, né? Se eu começar a explicar tudo de novo, o senhor me desculpa, tá? Não, fica tranquilo. Eu ouvi o que o senhor está dizendo, mas é que a gente precisa da sua declaração para a imprensa. Se o senhor preferir não dizer nada, tá. Em relação ao material genético encontrado debaixo das unhas do Júlio, o que o senhor tem a dizer? Olha, isso foi discutido no plenário, volto a dizer. E o que acontece? Não foi encontrado material genético onde o corpo da vítima foi encontrado. Não foi encontrado material genético em nenhuma outra circunstância do crime. Diz o laudo que foi usado o cadarço para que houvesse o cometimento do crime. No cadarço, que ficou o tempo todo até a polícia chegar, não foi encontrado material genético. Agora eu pergunto, se não foi encontrado material genético no cadarço, que ficou no tempo, como é que eu posso dar credibilidade no material genético encontrado embaixo das unhas dele, sendo que ele tomou banho, ele lavou roupa, ele manuseou a mão. Então, isso é um pouco duvidoso. O senhor vai contestar o laudo da perícia? Isso já foi contestado em plenário e vai ser contestado de novo no recurso de apelação. E a pena? Tá explicado? Vai contestar, tá? Oi? E a pena? Você vai contestar? Eu vou contestar, talvez a gente vai a defesa, vamos analisar os caminhos que nós vamos seguir, tá bom, pessoal? A repercussão do caso colaborou alguma coisa em relação aos jurados tomarem essa decisão, não? Pode ser, pode ser que isso tenha sido levado em consideração, sim, pode ser, não é descartável não, tá bom? Só o seu nome completo para ficar gravado. Glauber Bess. Deixa eu só fazer o seguinte, aqui isso virar com o Glauber, que a gente conhece há muito tempo, Glauber, e é a sua profissão, a sua função. E o advogado de defesa, quando vem para um crime, sempre tem comentários. Poxa, defender uma pessoa que é acusada, mas até essa oportunidade que é a sua profissão. Olha, o que eu tenho a dizer com relação a esse tipo de pensamento, eu acho que é um preconceito. Porque, na verdade, o conceito da defesa é defender o direito
do acusado, não defender o crime, porque vai defender uma pessoa que cometeu um crime, tá? Isso sugere que você concorda com o crime. A defesa nunca concordou. Né? O advogado, o criminalista, ele não concorda com o crime. Pelo contrário, ele defende o réu para evitar vicissitudes, evitar mazelas, evitar coisas nesse sentido. Ok, obrigado, Glauber. Eu que agradeço. Pelo seu trabalho. A Simone está aqui do lado, que acompanhou, desenvolvendo o seu trabalho, e a gente já está sabendo da sua experiência que você já tem no tribunal. Obrigado, Glauber. Agradeço. Obrigado, Vander. Sucesso para vocês. Tá aí o Glauber. É sempre falar que é uma coisa importante a gente dizer, claro, a gente quer a condenação de quem fez alguma coisa errada, né? Esse aqui, um caso, fez uma coisa absurda. Mas o que é importante a gente entender, Simone, que é a justiça, a forma como a justiça funciona, dando amplo direito à defesa. Então essa é uma questão muito delicada, porque o Glauber apontou muito bem esse tópico, que muitas vezes o que as pessoas imaginam? Que o fato de alguém fazer parte da banca da defesa, desculpa, significa que a pessoa compactua com o crime, mas não. O advogado, ele é indispensável à justiça. Então, se não houver um advogado fazendo a defesa, o julgamento sequer pode acontecer. E o papel do advogado não é dizer, olha, o réu é bonzinho, ele é inocente, ele é um coitado, ele não fez nada, ele merece ser absolvido sempre. Não. O papel do advogado é procurar fazer com que haja justiça, com que o julgamento obedeça os termos da lei e que se busque uma pena justa. E para quem quiser saber mais como funciona o Tribunal do Júri, né, entre na nossa página vanderluiz.com.br, vá lá na coluna São Roquices, que você esta semana fez um texto explicando como é o Tribunal do Júri e ao longo dos séculos, né? Isso, o Tribunal do Júri é muito interessante. Esse formato que nós temos hoje, ele veio até nós a partir da Magna Carta do João Sem Terra, aquele rei da Inglaterra. Mas já havia situações semelhantes ao julgamento popular no direito hebraico e no direito romano. Então nós herdamos desse modelo inglês, que depois passou pela França, e nós acabamos ficando no Brasil mais com a versão francesa, que é semelhante a isso que nós vimos hoje. São 7 jurados que julgam pela maioria de votos. E nessa matéria eu procurei explicar numa linguagem bem acessível, porque às vezes se fala muito no famoso juridiquês e as pessoas não compreendem porque são termos técnicos. Então eu procurei colocar numa linguagem bem acessível para que as pessoas pudessem realmente compreender o que é o Tribunal do Júri e o funcionamento. O que aconteceria nesse dia? Essa ordem, por que o juiz ouve primeiro as testemunhas, ouve o réu depois? Não é alguma coisa aleatória que o juiz resolve, eu quero fazer desse jeito. Não, ele tem que seguir tudo que está estabelecido primeiro na Constituição Federal e depois no Código de Processo Penal. É muito interessante. Só mais 2 questões. Primeiro, o tipo de crime que vai ao júri popular. Às vezes as pessoas perguntam, por que tal coisa não foi para a justiça por júri popular? Porque pela Constituição, somente os crimes dolosos contra a vida é que vão para júri popular. E o que são esses crimes dolosos contra a vida? Crimes contra a vida são aqueles, como o próprio nome diz, em que se atenta contra a vida de alguém. Então é o homicídio, o feminicídio, a participação em suicídio, o aborto e o infanticídio. Dolosos, quando a pessoa tem a intenção de cometer o crime ou quando a pessoa acaba assumindo a possibilidade daquele resultado acontecer. Então tem um exemplo clássico, a pessoa que vai treinar tiro ao alvo no jardim da sua casa. Então ele tem lá um murinho baixo, um murinho de 1 metro de altura e está treinando tiro ao alvo ali numa rua movimentada. Então ele assume o risco de que alguém que está passando ali naquela hora tome um tiro. Então esses são os crimes dolosos contra a vida. E até só a diferença do latrocínio, que esse não vai a júri apesar de ter a morte de uma pessoa. Então, porque o principal foco do latrocínio, quando o agente, né, que é o nome técnico, quando o réu, vamos dizer assim, quando o réu comete o latrocínio, a primeira intenção dele é roubar o patrimônio da vítima. A primeira intenção dele não é tirar a vida da pessoa. É que ali naquela situação, para se apropriar do bem da pessoa, ele acaba matando. Então, às vezes, a pessoa vai roubar o carro de alguém, está armado e acaba dando um tiro na cabeça da pessoa. Então o objetivo não era matar aquela pessoa, aquele motorista do carro, era roubar o carro e a morte acaba sendo uma consequência. Então nesse caso, como o latrocínio não é considerado crime contra a vida, mas crime contra o patrimônio, então quem julga não é o Tribunal do Júri, mas é o juiz de direito.
Tá, e para finalizar, vamos só relembrar. O Júlio César condenado a 34 anos de reclusão pela morte da Vitória Gabriele. Isso mesmo. Então ele foi condenado pelo sequestro, pelo homicídio com as 4 qualificadoras e também pela ocultação de cadáver. E aí, interessante é outra coisa, Wander, que os jurados, eles vão dizer se o réu é culpado ou inocente por aquele crime, mas quem vai aplicar a pena é o juiz. Então, o juiz também, nessa aplicação da pena, ele tem que seguir todos os critérios que constam no Código Penal. Ele não pode dar uma pena segundo a vontade dele. Não, ele tem que estabelecer ali os montantes de pena, que depois são somadas, porque são 3 crimes, mas de acordo com as regras que existem lá no Código Penal. E ele tem que justificar também por que ele está aumentando, acrescendo, diminuindo alguma coisa. Legal. Simone, muito obrigado. A expectativa é que esse julgamento pudesse durar 2 dias, mas foi resolvido em um dia. E nós, do site, né, no vanderluiz.com.br, tem todo o trabalho lá na coluna São Roquices. Oi? Ah, o pai está aqui? Poxa, vem aqui, Beto. Pô, Beto, o pai da Vitória, eu não tinha visto você ali. Quero um pouquinho. Beto, como é que você sai? Segura só um pouquinho, Espoleta. O pai vai conversar com a gente, mas antes eu só queria voltar aqui para falar. Tivemos ali a saída do Júlio, que foi condenado a 34 anos. Aí veio o Glauber Bess, né, que a gente conhece desde menino, né? Desde menininho eu conheço ali. Depois quando quando já veio aqui no programa com a gente, depois ele trabalhando no fórum ali como estagiário, e ele sempre fala dos advogados criminalistas da cidade, Oswaldo Stefani Pirulito, Robertão, que faleceu. Né? Acho que ele começou trabalhando até com o Natalino, viu? Eu não tenho certeza. Irmão do Levi? Então, e aí ele está fazendo esse trabalho. E até eu perguntei a ele, né? Porque a gente tem muita gente colocando assim, mas como é que tem alguém que vai defender um criminoso? E é a função do advogado. Né? Como falou a Simone, ele está ali, né, para exercer o seu papel perante a sociedade. Defender a justiça, né? Que você tem que ter o direito de ampla defesa, está resguardado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na nossa Constituição, nas cláusulas pétreas aí, né? Então você tem que ter esse tipo de defesa, né? Para que não haja nenhuma forma de você manipular o resultado. Então tem que dar todos os direitos. Claro que eles, como os dois disseram, a Simone e o Glauber, não compactuam com o crime, mas eles têm que buscar ali todas as formas para que aquilo realmente não seja induzido, manipulado, para que haja uma condenação, muitas vezes sem a comprovação. Você manipula e alguém é punido, fica 30 anos, depois ao longo do tempo, a gente já viu filmes nesse sentido, né? Acaba se provando que o sujeito era inocente, que foi vítima de uma armação ali, ou que as provas foram forjadas, alguma coisa, ou foram mal colocadas, enfim. Então tudo isso daí a gente tem que... Mas nada livra o crime horrendo que foi praticado, entendeu? Exato. Nós todos ficamos chocados com o sujeito montar um negócio para punir dívida de drogas. Isso aí é horrível o que aconteceu, horrível. Ninguém compactua. Porém, a justiça tem que ser obedecida nos seus, digamos assim, critérios todos aí de comportamento judicial. Aí tem todos os regramentos, aí Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, tem tudo isso daí, tem que ser observado. O erro não é do advogado nem do juiz, o erro é daqueles que criaram as leis e acham que ele não precisa mudar. Tem que mexer. Tem que mexer, tem coisas que precisam ser mexidas. Assim, a vida é movida a... É dinâmica, né? Exatamente, há coisas diferentes, há mudanças. Evolui, o comportamento. Hoje tem crime cibernético que não se falava isso há um tempo agora atrás. Tem, né? Então algumas fake news, aí daqui a pouco vão mudar a lei para punir fake news, o código. Deixa eu falar uma coisa. Ontem, às 22h23, eu recebi uma mensagem do Glauber, né? E o Glauber falou que ele mandou essa mensagem para mim porque eu tinha feito essa pergunta, né, com relação com que ele vê de estar defendendo um acusado, né, um condenado, um criminoso, né, saiu condenado e tal, e ele pegou e mandou uma mensagem para mim. Ele não pediu para divulgar nada, mas eu vou registrar. O Glauber deve estar recebendo outras mensagens, não sei, mas pelo menos essa ele recebeu. Uma pessoa mandou uma mensagem para ele assim:
Só uma pergunta. Como e qual frieza usastes para defender um monstro desse? O assassino da menina Vitória. Quer dizer, pessoa manda para ele, até perguntei se vai processar essa pessoa, ele falou, não vou, isso daí, como diria, vou entender, faz parte da vida do advogado, mas ele deve ter recebido outras mensagens, né? Mas, por exemplo, ele recebeu uma dessa, só uma pergunta, como é, acho que deve ser como é, qual frieza usaste para defender um monstro desse? É complicado, mas é o que a lei manda, né? Quer dizer, se não fosse esse, seria um outro. Tem que ter um advogado. A própria justiça tem que dar o direito advogado de defesa, dativo aí, né? Direito de defesa. Pode ser como houve engano da menina, poderia ter acontecido um engano e prender o rapaz. Eu não sei nem se ele foi contratado ou ele é um advogado do Estado. Exato. Realmente eu não sei. Eu também não sei se... Às vezes o Estado... O outro é parente dele, do criminoso, né? O outro advogado. Primo, se eu não me engano. A informação que falava para mim que era primo. Então o Glauber, e também, por ser primo, ele também teve que fazer alguma coisa. Essas coisas são da vida. O que não é da vida são as leis. Essas nós temos que mudar. Nós temos que sempre estar melhorando elas. Não tem que existir leis. Claro que tem. Senão vira uma Sodoma e Gomorra. Nós temos que respeitar as leis, né? Mas elas têm que ser sempre aprimoradas. E quando a gente se descobre furos e erros, as pessoas têm obrigação de melhorar. Porque, afinal de contas, elas existem para nós, não contra nós. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só citar o seguinte, saiu a sentença, porque ontem o juiz, doutor Flávio, ele leu a sentença, mas agora na íntegra ela já foi encaminhada para o tribunal e a Simone Júdica já teve acesso. Também quero agradecer ao Beto Vaz, que é o pai da Vitória, assim que ele recebeu também essa informação, ele mandou para a gente a sentença. Volta, Espoleta, só no nosso site, no vanderluiz.com.br, só ajeitar a canequinha aqui da Giromix, dá uma força para a Giromix, né, merece. O Jair Ribeiro é um cara legal. Então tá lá, caso Vitória Gabriele, extrema frieza do réu Júlio César Jesse levou a pena do crime. Leia a sentença. Então ela colocou ali a sentença inicialmente, que era uma reprodução de uma das páginas, mas a Simone já está, pode descer mais, que ela já está transcrevendo toda a sentença, né? Porque a sentença saiu naquela hora, ela já começou a postar lá no site, então pode descer um pouco mais, porque agora já vai ter o texto ali, tá vendo? Olha lá, vai descendo um pouquinho. Não tá ali o texto? Clica lá no texto. Ué, não apareceu o texto para você, Espoleta? Tá aí, tal. Ah, tá. Aí, tá vendo? O desespero da vítima. Então, tá tudo colocado. A Simone já está fazendo um texto lá. Você pode entrar no vanderluiz.com.br, que você já tem lá a sentença do Dr. Flávio. E para fechar o programa, a hora que a gente estava encerrando a nossa participação lá em frente ao fórum ontem, de repente eu olhei o Beto Vaz, o pai da Vitória, que eu não conhecia pessoalmente, e depois até da entrevista, ele veio, me deu um abraço, e vou dar uma coisa para você, né? O abraço, o beijo é uma coisa, assim, íntima, vamos dizer, né? O beijo, mas o abraço, ele tem um significado, um peso, na minha opinião, maior do que o beijo, né? Não sei, o abraço é uma coisa... fraterno, aquela coisa assim, um abraço carinhoso, mexe mais do que um beijo. O abraço, ele acolhe, né? O beijo exato. O beijo vamos dizer, é a cereja do bolo, mas o abraço você está acolhendo aquela pessoa. Realmente o significado dele é muito forte. Então, rapaz, e aí o Beto veio, ele me deu um abraço, e vou dizer uma coisa assim, eu senti nesse abraço, fiquei emocionado na hora, como estou agora também, sabe? Que ele abraçou ali como um amigo, sabe? Foi um abraço realmente, que depois ele mandou uma mensagem. Ele mandou, sabe? E aí depois ele mandou a mensagem e eu mandei um agradecimento a ele. Eu falei, olha, na situação terrível que você, né, toda a sua família, a mãe enfrentou, né, a Rosana, e ele veio ali, me abraçou e falou assim, olha, eu gostaria de conhecer você pessoalmente, estou conhecendo. Eu falei, poxa, eu gostaria que fosse uma situação muito diferente, né? Muito diferente, que não fosse o julgamento de uma filha que foi assassinada. E aí a gente conversou por alguns minutos ali, e olha, eu até mandei a mensagem para o Beto dizendo que eu vou guardar com muito carinho esse abraço daquele pai
naquele momento ali. E aí, a gente fez essa entrevista com o Beto ontem lá em frente ao fórum. Confira. Vander, primeiramente, queria agradecer desde o início lá de trás a imprensa de São Roque, que foi a primeira, que de hora em hora, a atualização praticamente o tempo todo, atualizando as informações de tudo. Então, foram os primeiros, são os precursores de tudo na nossa luta, foi quem começou a divulgação de tudo. Aí passa por todo o trabalho de rede social, por tudo que as pessoas fizeram, da maneira como nos adotaram até hoje. Não posso deixar de agradecer o trabalho da polícia, o jurado de hoje. E aí depois eu preciso muito, não só passar pelo Dr. Flávio, pelo discurso que ele fez e pela sentença proferida, mas principalmente pelo Dr. Washington. O serviço da promotoria foi qualquer coisa de sensacional. Eu não aceitaria outro tipo de desígnio para isso. Me senti representado como pai, me senti feliz pela vitória, pedi para dar um abraço nele pela vitória, porque eu acho que era o que ela gostaria. Ele num determinado momento, ele falou que ela deixou um recado nas unhas. E o recado que eu daria para ele hoje era um abraço que eu tenho certeza que ela gostaria de dar. Aliás, a Simone registrou que o promotor Washington Luiz Rodrigues Alves deixou ali o plenário e foi próximo aos pais. Foi. Eu nunca tinha participado de um júri, não sei como funcionam outros júris. Eu posso falar sobre o nosso júri de hoje, com a vitória e a representatividade que teve, o tamanho da importância que teve e a forma como a gente foi acolhido aqui hoje. Senti abraçado, de verdade. Obrigado, Beto. Simone, tem uma colocação para a gente liberar o Beto? Eu acabei sentada perto deles ali. Não é fácil. Não é fácil. E era assim, impossível não se emocionar. Porque embora, como eu falei, toda a participação deles foi extremamente respeitosa, mas em muitos momentos eles choravam, não conseguiam segurar essa emoção. E isso acabava contagiando nós que estávamos ali perto também. Então, realmente é uma situação muito difícil e eu acompanhei já diversos júris e eu posso falar, Beto, que não que a posição do promotor foi diferenciada porque eles sempre procuram fazer o trabalho, mas era nítido também que o Dr. Washington estava visivelmente emocionado com toda a situação e essa emoção não só dele, mas do Dr. Flávio também colaboraram. No caso do Dr. Washington, em fazer a acusação, em transmitir essa emoção, porque às vezes os profissionais também procuram não passar essa emoção, mas ele não escondeu isso, porque de fato é uma coisa que estava impregnada na alma dele, e o Dr. Flávio a mesma coisa. Então, eu creio que agora vocês vão poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, pelo menos tendo esse resultado, mas lógico... Não finalizou ainda, mas é uma etapa importantíssima que a gente conseguiu hoje, que a gente conquistou hoje, graças a Deus. 34 anos e 8 meses, ou os 34 redondos assim, 34 anos. A gente não sabe se poderiam mais ou se poderiam menos, a gente não tem essa noção, não temos o conhecimento sobre isso, mas é gratificante você saber que foi feita a justiça e que a alma dela começa a descansar em paz a partir de agora. Ainda faltam aí algumas etapas, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado, Beto, por tudo que vocês da família têm passado. Não traz de volta a vitória, mas é um pouco de consolo, né? Com certeza, Wander. Fica também o meu agradecimento. Te acompanho desde os tempos da Jovem Pan. Poxa, eu vi que você também fez alguma coisa em rádio, né? Sempre, não, fiz a rádio bem simplesinha ali. Não, mas lá no começo. Gosto muito. Fiz ali na Rádio 87, mas... Tem uma pessoa aqui diante de você que é muito fã do seu trabalho. Deus abençoe você. Isso, e obrigado. Eu que agradeço as palavras. Obrigado. É isso aí. Simone, vamos fechar aqui o nosso trabalho. Olha, é muito emocionante, sabe? A gente não quer que a gente tenha toda essa violência no mundo, né? E isso acaba acontecendo. Volta aqui, realmente ali na hora... É muito difícil, né, Zé? Porque a gente se emocionar com uma coisa do futebol, é campeão, uma grande jogada, perdeu ali no esporte, uma derrota da seleção brasileira, é uma coisa, mas você sabe que aquilo, aquela emoção vai se renovar numa Copa do Mundo 4 anos depois, ganhando ou perdendo de novo, é uma coisa que fala, mas você tem a morte de uma pessoa, quer dizer, teve o julgamento, teve a condenação, mas você vai chegar na casa, a menina não vai estar lá, né?
Então você... embarga, né? Duro, como é que você fala? Não é que teve o júri, então teve essa decisão, claro. A gente vai chegar e, poxa, a partir de amanhã ela vai estar patinando lá na frente. Não, foi interrompido, né? São coisas que a gente tem na vida, né? Infelizmente, e aí cabe registrar. E o que eu sempre falo, se errou, tem que ter a condenação, tem que ter a punição e a gente sempre espera o julgamento mais justo possível. Tem o trabalho da acusação, tem o trabalho da defesa e tem a justiça, né? Sim. E é uma coisa que mexe muito. E a gente fala desse assunto sem nenhum coisa, falar, se emocionar, quer levar para o lado do sensacionalismo. Não, é uma coisa dali da vida. Vocês com mais experiência já acompanharam, ouviram outros julgamentos, tal, mas esse é mais um capítulo, né, da história da vida, né, Sérgio? Sim, são as coisas que a gente tem que enfrentar, às vezes, no aspecto da própria vida, como você falou, uma perda, uma morte que a gente enfrenta, às vezes, na família ou com um amigo querido, alguma coisa, são as coisas que ocorrem, a nossa própria passagem por aqui também, entendeu? Então, são as coisas da vida. Agora, esse tipo de coisas provocadas, um acidente terrível também, porque ocorre, muitas vezes, a gente viu aí no fim de semana, um acidente terrível próximo ali do Hotel Alpino. Dois irmãos, né? Um casal de irmãos ali, uma conversão proibida, o sujeito levou dois jovens ali também, não conseguiram socorrê-los para tentar o possível dentro de um hospital, morreram a caminho. Enfim, outros acidentes que ocorrem. O Brasil, nossa, a gente sempre fala assim, cai um avião com 200 pessoas dentro, mas se você contar as mortes no trânsito, elas suplantam esse número em muito ao longo de um ano, entendeu? Motoqueiros que morrem, infelizmente, todo dia. Você também soma isso ao final de um ano, você vê que as mortes violentas, enfim, nós estamos, se a gente colocar isso tudo em índices aí, a gente fica chocado mesmo, mas a gente tem que buscar um país mais justo e onde a economia realmente seja a fonte de riqueza para todos, né? Então, a gente pode tentar ter esperança que coisas como essa não aconteçam. Então, mas a gente tem que lamentar e tocar o barco, né? Bom, a gente chega ao final dessa edição do Linha Aberta. Amanhã a gente volta, quarta-feira. Só quero dizer o seguinte, duas coisas. A gente acabou não entrando nesse assunto. Bom, três coisas. Amanhã podemos entrar, né? Amanhã podemos falar assim. Olha lá o encontro de duas amigas ali, que gostoso de ver isso daí. Um abraço ali, na Praça da Matriz, imagens ao vivo. Na última quarta-feira eu conversei com o Marquinho Arruda. Falei, Marquinho, vamos no programa terça-feira? Ele falou, não, vamos sim, vamos combinar, tal. Então ficou mais ou menos alinhavado, né? Como se costuma falar. E hoje eu entrei em contato com o Marquinho. Apalavrado. Também é um termo horroroso, mas a turma fala muito na política, né? Apalavrado. Entrei em contato com o Marquinho de manhã, não consegui contato no celular, depois mandei uma mensagem e depois eu consegui falar no celular do Marquinhos com uma pessoa que atendeu, acho que é a secretária dele, e falei, por favor, peço para o Marquinho entrar em contato comigo, porque ele falou de participar do programa hoje. Claro que a gente entende que de uma semana, alguns dias podem ter surgido compromisso, mas então o espaço está aberto para o Marquinho Arruda, só que ele acabou não retornando, né? Pelo menos eu não tive nenhuma ligação, não sei, às vezes também, às vezes acontece também pode ser que ele esteja afônico, porque tomou aquele banho, pode ser que ficou rouco, não atendeu o telefone, a secretária que atendeu, pode ser que ele não, mas ele estava bem, ontem nós tínhamos a sessão na Câmara, mas com certeza estava bem. E o seguinte, né, às vezes também acontece, eu sou muito sério falar, que mesmo o meu celular aqui, a pessoa liga e fala assim, liguei para você 5 vezes e não atendeu, eu falo, mas nem tocou, eu até mostro, não tem. Acontece comigo, às vezes tem. Puxa a minha orelha às vezes, mas acontece também. Então, mas só que eu não tenho aqui nenhuma ligação do Marquinho Arruda, pelo menos não estou vendo aqui, mas está aberto o espaço Marquinho Arruda, com o maior prazer a gente vai receber uma pessoa importante hoje na política da cidade, como vereador, como presidente do PSDB, pelo envolvimento político que ele tem, líder do prefeito. Então está sempre aberto o espaço aqui para o nosso Marquinho Arruda. Segundo item, amanhã vai começar Vargem Grande Paulista, será a primeira cidade da Grande São Paulo? Da Grande São Paulo. Não faz parte aqui da gente, nós fazemos parte da região metropolitana de Sorocaba, né? Porém, é muito vizinho da gente, um
Fale agora, né? Então, e vai passar a ter transporte público gratuito. Quer dizer, você vai tarifa poder andar zero. onde tarifa zero. Tarifa zero. Peguei o ônibus lá em Vargem Uma Grande. bela de uma experiência. E isso daí, então, tem um fundo, e aí depois a gente vai buscar mais detalhes. Falei com o Dr. Marcelo Silva, Fundo ele de vai mandar transporte. pra gente como é que chega esse dinheiro para se ter o transporte público gratuito. Uma ideia que o Chumbinho Sim. já veio aqui no programa e ele defende. Ele entende que defende a faz São tempo. Roque deveria ter transporte público E gratuito. nós vamos ter isso daí em São Roque, eu tenho certeza. Tem gente que acha que é mais muito cedo difícil. ou mais tarde. Vamos Tem ter. gente que acha que é muito difícil fazer isso. Acho que Dá não muito não. trabalho. Dá muito trabalho. Então, não para a não. gente saber dessa experiência. Aí, como é que funciona? Se tem polêmica quando o prefeito libera um subsídio para Mirage. Então, é tem isso aí. subsídio. De onde vem esse dinheiro? O Zé já levantou algumas informações. Parte do que é destinado para o trânsito, né, Zé? Até Sim. multa em algumas cidades, né? O ISS gerado nos estacionamentos, multa Zona de Azul. trânsito, transferências federais, estaduais que digam, estaduais mesmo, mas federais, com relação ao petróleo, etc. Alguma coisa nesse sentido, tudo que diga respeito a transporte direta ou indiretamente. Né? Vai para o transporte público. E PVA, alguma coisa, porque tem também, PVA tem alguns direcionamentos em determinada parcela da receita, né? Então, determinadas, né? Então, mas eu acho que essa iniciativa aí de Vargem Grande, o lançamento, é a partir de amanhã, não. É o lançamento amanhã, e não é que amanhã já vai estar de graça, não vai ser dinheiro lá para Vargem Grande, que você não vai não. É porque tem que ter, a partir não sei de se já novembro. tem as leis todas, eu né? acho que pelo que eu dei o uma fundo pesquisada, tem que ser criado por lei. Eu não consegui achar a lei, eu não achei aqui na Câmara. Eu acho tem que lá o Marcelo Caparelli, a gente vai fazer uso da nossa eu acho que estreita amizade com eles. A partir de novembro começa isso, né? E para fechar também, hoje é o dia do enólogo. O enólogo é aquele profissional que faz o vinho, né? Que conhece ali todo. E estaremos saindo daqui com destino ao Instituto Federal Campus São Roque, porque é uma programação muito extensa está ocorrendo lá, relacionada ao Dia do Enólogo. E vamos lá, Zé, porque nós vamos experimentar um vinho hoje, pô. Meu vamos Deus, lá, que vamos bom, lá. que bom. Vamos lá, vamos experimentar um vinho. Aliás, ontem eu fui na Vinícola Góes, ainda depois do encerramento do julgamento, que a gente teve lá. Pô, você fez um périplo ontem aí, programa, fóruns. Vida não para. Canguera. Vida não para. Tá bom, aí, e nós vamos lá para falar do Dia do Enólogo. Obrigado, Zé Fernando. Da Boca ou da River? Eu acho que vai. Ih, dar palpite é duro, cara. É duro, mas o né? Boca. Não, é bom olha, saber que tá 2-0 pro River na casa do 2-2 é Boca. pênalti, né? E é um detalhe aí, a maior defesa, que é do Boca, e o melhor ataque do River. Mas vai ter que ser o contrário, né? Senão o Boca tá fora. Eu acho o seguinte, que vença o pior. Tô louco. Você quer que dê brasileiro, né? Claro. Não quero que dê brasileiro, mas dependendo de alguns lugares, eu gosto que pense o pior. Argentina. Não, eu adoro os argentinos. Adoro os tangos deles. Nada contra. Olha, não sei, é duro dar palpite. Aliás, a Argentina principalmente no futebol dos outros. Não, então, mas mais torço depois do Brasil. Os dois estão jogando bem melhor que o Corinthians, com certeza. Então, mas eu quero ver um bom futebol, mas eu acho que o Boca ganha de 1-0. Olha, Flamengo e River seria um jogaço, e eu acho que o Flamengo teria grande chance de ganhar. Eu acho até que ganharia. Agora, ainda mais que vai ser no Chile, eu acho que o Flamengo teria muita chance. Mas com o Boca é complicado, os caras sabem jogar jogo complicado, amarra aquele joguinho que se fizer um gol eles ganham. Então o River é mais eu acho que eles devem ganhar de 1-0. Vamos ver, amanhã a gente conta. Tá bom, Espoleta? Da Boca ou da River, Espoleta? Ele falou, vai dar granada. Palmeirense. Os dois. Vai dar granada. Ele é daqueles palmeirenses que achou que o Palmeiras ia ganhar tudo esse ano. Até pra vocês, Poletinha sobrou. Ele falava que no começo era pra ganhar tudo. Ganharam tudo, de fato. Mas é o... Não, eu já falei que eu sou da turma do amendoim, que eu sou corneteiro e que vou pro inferno. E então não tem problema nenhum. E é da confraria... Sou de várias confrarias. Entre várias? elas eu tinha várias delas. Na San verdade, Gennaro. duas. E uma de São Genário também sou. Que são os meninos da Rua Padre Marçal. Rua Padre Marçal, que vamos nos encontrar nesta próxima quinta-feira. E não falem de política, ela não estraga a amizade pelo amor de Deus. criança falando Se falar de política, estraga a amizade. Até futebol não estraga, mas política estraga. Valeu, pessoal. Obrigado. Amanhã tem mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu!